Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Química. Bom, a aula de hoje vai ser unidade de medidas. Bom, Química, como qualquer ciência, a gente está sempre medindo alguma coisa, né? Como tempo, velocidade, volume e massa. E para a gente medir esse tipo de grandeza, a gente pode utilizar diversas unidades. Por exemplo, quando a gente vai comprar um suco, a gente pode pedir ele em litros ou ml, jarra. Tem várias formas de pedir esse suco. Quando a gente vai comprar alguma carne no açougue, a gente pode pedir em quilogramas, em gramas e assim vai. Quando a gente vai estudar, a gente marca o tempo em horas, minutos, segundos. Bom, como vocês podem ver, há diversas unidades diferentes para a gente trabalhar dependendo do tipo de grandeza. Se for volume, eu posso trabalhar com litro, ml, por exemplo, massa, quilograma e gramas. Porém, houve uma necessidade de padronizar essas medidas. Primeiramente, vamos entender aqui o que é grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido, a gente chamamos de grandeza. Um exemplo de grandeza, eu tenho aqui a massa, temperatura, tempo e por aí vai, né? Bom, como a gente viu, há diversas formas da gente medir a massa. Pode ser quilogramas, toneladas, gramas, miligramas. Então, houve uma necessidade de padronizar uma unidade única para o sistema internacional. Então, para o sistema internacional, simbolizado pela sigla aqui SI, ele adotou para a massa o quilograma como padrão, tá certo? Temperatura foi a unidade Kelvin. Tempo, segundo, comprimento, massa, metro quer dizer, né? Área, metro quadrado e volume, metro cúbico. Não se preocupe com essas unidades por enquanto. A gente vai trabalhar cada uma de forma mais detalhada. Bom, como a gente viu, há diversas formas de medir a massa, né? Como quilograma, tonelada, miligrama, né? Então, houve uma necessidade de saber converter de quilograma para massa, massa para miligramas e assim vai, né? Por exemplo, quando a gente vai medir o peso corporal da gente, a gente tem uma unidade mais adequada para ela. Por exemplo, quando a gente vai se medir, a gente olha a unidade em quilograma. Quando a gente vai medir a massa de um navio, a gente tem uma unidade mais adequada, além do sistema internacional padronizou, né? Então, essa unidade mais adequada para medir um navio de guerra seria toneladas. Agora, quando for medir o peso de um átomo, em quilogramas seria um número muito pequeno, ou seja, não é tão atrativo medir um átomo em unidade internacional de medidas, tá certo? Por isso que a gente usa uma unidade mais adequada, que é a unidade atômica. Seja para entender, né? Sacar isso aí, né? Dependendo do que a gente estiver medindo, talvez a unidade internacional de medidas não seja tão interessante para a gente, tá certo? A gente vai ter que adequar essa unidade para o estilo de unidade que a gente quer. Então, para isso, a gente vai ter que aprender a fazer conversões de unidades. Bom, primeira conversão que a gente vai estudar aqui vai ser massa. Bom, para vocês terem ideia do que é uma conversão, é um exemplo. Eu vou pegar aqui como padrão 1 grama. Vocês estão vendo aqui, 1 grama, né? Esse aqui vai ser o meu padrão. Aí a pergunta vai ser, 1 grama equivale a quantos quilogramas? Fazendo a conversão de gramas para quilogramas, eu ia ter aqui, ó, 1 grama equivale o quê? A 0,001 quilogramas. Se eu fosse passar de gramas para miligramas, ia ser equivalente aqui, ó, a 1000 miligramas. Vocês estão sacando, né? A aula de hoje vai ser praticamente isso. A gente vai ter que aprender a fazer essas conversões de massa. Bom, observa, aqui eu tenho várias conversões. Hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligramas. Porém, nem todas essas grandezas aqui a gente vai trabalhar com elas. Então, eu tive a liberdade aqui de relacionar as principais, aquelas que a gente precisa ter em mente para trabalhar
para ela ter um curso de química tranquilo, tá certo? Bom, a primeira que eu quero que vocês tenham em mente aqui é toneladas. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, tá certo? Agora, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. E 1 miligrama equivale a 1000 microgramas, tá certo? Bom, guarde isso aqui na sua mente. Essas aqui são as principais unidades que a gente vai trabalhar, né? Toneladas, quilograma, grama e miligramas. A gente sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, né? Então vamos aprender aqui fazer conversões de tonelada para quilograma e vice-versa, né? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é aquelas conversões, né? A gente viu no slide anterior que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Se eu tiver uma tonelada e quiser passar para quilograma, é só multiplicar essa tonelada por esse fator aqui de conversão, que é 1000. Ou seja, ia ter aqui, ó, 1000 quilogramas. Tranquilo? Agora, se eu quiser passar 1 quilogramas para gramas, eu uso esse fator aqui, ó, 1000. Eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, eu pego 1 vezes 1000, ia ter o que aqui, ó? 1000 gramas. Agora, se eu quiser passar uma tonelada para grama, aí eu tenho que multiplicar, ó, 1000 vezes aqui de novo, ó, ia ter 1000 quilogramas, né? Que aqui é multiplicado de novo por 1000 para passar para grama. Então ia ter o quê? 1 milhão de gramas. Bom, vocês estão notando que vai ficar um número muito grande, né? Às vezes é interessante a gente passar esse número para notação científica. Como é que eu faço isso? Observe esse 1000 aqui, ele tem quantos zeros? 1, 2, 3. Eu conto os zeros e multiplico aqui, ó, boto 10 elevado à quantidade de zero. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Eu tenho 3 10, então vai ficar o quê? 10 elevado à terceira. Até aí tranquilo, né? Como aqui eu tenho 10, tem 1 milhão, isso aqui equivale o quê? 10 elevado a 6. Se eu for contar o número de zeros aqui, vai ser 6. Então fica 10 elevado a sexta, tá certo? Vou apagar aqui o slide para não ficar muita informação. Agora, se eu quiser pegar o sentido inverso, por exemplo, passar de miligramas para grama, é só, de vez de multiplicar, eu vou ter que dividir esse valor, entendeu? Agora, vamos praticar um pouquinho para ver que fixou ou não esse conhecimento. Ó, observa aqui o nosso primeiro exemplo. Quantas miligramas equivale a 5 gramas? Bom, vejo que grama está aqui, né? E miligramas está aqui, né? Eu tenho qual valor dado aqui? Qual o valor que eu conheço? Eu conheço aqui a massa de 5 gramas, né? E quero saber quanto existe em miligramas. Então, tenho que lembrar a relação, né? 1 grama equivale a quantos miligramas? Observa aqui, 1 vezes 1000 vai ser 1000 miligramas. Pronto. Depois que eu descobri essa relação, é só fazer uma regrinha de 3. Ó. Boto grama debaixo de grama e miligrama debaixo de miligrama. Multiplico aqui cruzado. E vou ter o seguinte. Ó. 1 vezes x é x, né? 5 vezes 1000, vou ter 5000 miligramas. Esse grama, como está do mesmo lado, eu corto. Então, a resposta vai ser o quê? Em miligramas. Tranquilo? Bom, eu quero que vocês dêem uma pausa agora no vídeo e tentem fazer essa conversão aqui. Ó. 200 gramas para quilogramas. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero que vocês pensem um pouquinho e façam. Dê uma pausa aí e tente fazer, tá certo? Bom, eu estou supondo que vocês já pausaram e já fizeram essa questão. Então vamos conferir agora. Bom,
tem que lembrar sempre dessa relação aqui, ó. Quanto equivale 1 quilo em grama? Tá certo? Vamos pensar assim, 1 quilo equivale a quantas gramas? A gente sabe que 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Depois que eu sei essa relação, é só botar quilo abaixo de quilo e grama abaixo de gramas. Multiplico cruzado aqui. Quando eu resolver esse cálculo, eu vou ter o seguinte, que 200 gramas equivale a 0,2 quilogramas. Bom, gente, eu tenho uma maneira bem mais simples de resolver isso, sem precisar fazer essa regrinha de 3. Porém, vocês têm que lembrar essa relação aqui, ó. Tá certo? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Vamos fazer de outra maneira aqui esse exercício. Bom, vamos ver aqui. Eu sei que 1 quilograma equivale o quê? A 1000 gramas, tá certo? Eu escrevo aqui, ó, 200 gramas embaixo. Observa, aqui esse 0 está com esse está com esse, está com esse. Aqui está faltando um número, né? Eu vou colocar o 0. Bom, sobrou o número aqui, eu vou colocar a vírgula. Ou seja, 1 quilograma equivale a 0,2 quilogramas. Estão entendendo a sacada aqui, ó? De vez de fazer essa multiplicação e divisão, eu posso simplesmente botar um número abaixo do outro e ver se está faltando número. Aqui está faltando número, né? Pronto. Aí eu boto a vírgula e o valor. Agora, se por exemplo eu tivesse aqui, vamos supor aqui, ó, 1.200 gramas. Vamos ajeitar aqui. Botar aqui 12.000 gramas, melhor. Se eu quiser passar para quilogramas, eu sei essa relação aqui, né? Eu venho comparando aqui o 0 com 0, 0 com 0, pronto. Passou de 1, não passou? Então isso aqui, ó, bota a vírgula aqui, ó, ia ser equivalente a 12 quilogramas. Só uma técnica para a pessoa transformar mais rápido, tá certo? Bom, já que a gente aprendeu a fazer essas conversões, eu quero que vocês aí descubram quanto você pesa em toneladas. Quero que vocês pensem um pouquinho aí e tentem fazer essa conversão. Dê pausa no vídeo e tentem. Bom, deduzindo que vocês já tentaram, vamos ver aqui para uma pessoa que mede aproximadamente aqui, ó, 85 quilogramas. Se eu for converter para toneladas, era só dividir esse valor aqui por 1000. Dividindo aqui, eu ia ter em média o quê? 0,085 toneladas. Passando para a notação científica, ficaria 8,5 vezes 10 elevado a menos 2 toneladas. Bom, agora vamos entender agora a convenção. Opa, aqui não é massa, é volume, tá certo? Convenção de volumes. Bom, a gente sabe que o sistema internacional adotou a unidade de medida como metro cúbico. Aqui também está errado, que é metro cúbico, tá certo? Bom, como é que se calcula um metro cúbico? Se eu perguntar para vocês, uma caixa d'água de 1 metro cúbico tem quantos litros? Acho que vocês iam responder na mesma hora, 1000 litros. Como é que eu sei que 1 metro cúbico cabe 1000 litros? Bom, é o seguinte, quando a gente vai calcular 1 metro cúbico, a gente pensa no cubo. Vamos supor que esse cubo aqui ia ter 1 metro. Aqui eu vou ter 1 metro de profundidade também e 1 metro de altura. Quando eu for calcular o volume de um cubo, eu vou multiplicar aqui as dimensões, né? Base, que é largura vezes altura, vezes profundidade. Ou seja, ia ficar o quê? 1 metro cúbico, 1 metro, quer dizer, vezes 1 metro, vezes 1 metro. Ó, metro, metro, metro. Então, no final das coisas aqui, ó, ia ter o quê? 1 metro cúbico. É assim que calcula um metro cúbico. Se a gente for colocar água nesse metro cúbico, ia caber equivalente aqui, ó, 1000 litros de água, certo? Então, quando a gente estiver trabalhando com unidade de volume, a gente tem que saber tanto essa relação
em metros como em litros e mililitros, tá certo? Bom, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Até aí, beleza. Mas a gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro, tá certo? Decímetro cúbico. Então a gente tem que lembrar dessa relação, tá certo? Eu sei que 1 metro cúbico equivale também a 1000 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, como coloquei ali, equivale a 1 litro, que equivale também a 100 centímetro cúbico e 1000 ml. Observe, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e 1000 ml. Então a relação de centímetro para ml é de 1 para 1. Ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E transformando para microlitro, a gente ia ter equivalente a 1000 microlitros. Bom, aqui eu peguei as principais também, né? Que é quilolitro, que equivale a 1000 litros. Litro por decímetro cúbico e ml por centímetro cúbico. Para mim passar de metro cúbico para litro ou para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar esse valor por 1000, né? Se eu tenho 1 metro cúbico, multiplicado por 1000, ia ter o quê? 1000 litros ou 1000 decímetro cúbico. Agora, se eu for passar 1 litro ou 1 decímetro cúbico para ml, eu também tenho que multiplicar por 1000. Então aqui eu tenho o quê? 1 litro equivale a 1000 ml e 1000 centímetro cúbico. Porém, se eu tiver aqui agora 1 ml e quiser passar para litro, eu vou ter que dividir esse valor. Ou seja, nesse sentido aqui eu multiplico por 1000, nesse outro sentido aqui eu divido por 1000, certo? Que é o inverso da multiplicação. Se eu tenho 1 ml e quero passar para litros, então eu vou dividir esse valor por 1000. Se eu for dividir por 1000, eu vou ter o quê? 0,001 litro. E a mesma coisa se eu quiser transformar ml para decímetro cúbico, ia dar esse mesmo valor. E assim sucessivamente. Bom, já que a gente aprendeu a trabalhar com esse gráfico, vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro, eu deixei um exemplo aqui para a gente ver como é que se faz. É do mesmo jeito da massa. Aqui, ó, a gente vai converter 500 litros em metro cúbico. Primeiro, a gente tem que lembrar da relação, né? A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a quantos litros? A 1000 litros. Observe. Quando eu quero converter alguma coisa, eu olho as unidades e lembro a relação entre elas. Quando eu lembrei, eu vi que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aí depois é só botar as unidades abaixo da unidade. Ó, 500 litro fica abaixo de litro e metro cúbico fica abaixo de metro cúbico. Como eu quero descobrir o metro cúbico, eu botei o x. Resolvendo a equação aí, eu cheguei que 500 litros equivale a 0,5 metro cúbico. Mais um exercício aí para você praticar agora. Dê pause e tente resolver aí fazendo essa conversão. Supondo que você já fizeram a pausa, já fizeram o exercício, vamos ver aqui o resultado. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é a conversão, né? Aqui eu quero converter litros para ml. Então eu tenho que lembrar o quê? 1 litro tem quantas ml? 1 litro tem 1000 ml. Depois que eu lembrei isso aí, é só botar litro embaixo de litro e ml embaixo de ml. Aí eu multiplico cruzado e chego num resultado. Meu resultado aqui foi 240.000 ml. Ou em notação científica ficaria o quê? 2,4 vezes 10 elevado a 5 litros. Bom, um desafio aí para vocês fazerem, né? Descubra quantas ml possui uma caixa d'água de 2.000 litros em notação científica. Aqui está a resposta, certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até mais. Bons estudos, hein?